Fala pessoal, tudo bem? Wanderley aqui para mais um vídeo do canal Empregando SP. Hoje a aula vai ser bem interessante porque a gente vai abordar aqui a nova guia, né? A guia Inserir. Como você já deve ter visto nas aulas anteriores, a gente já abordou aqui a guia Página Inicial, todas essas ferramentas aqui e também a primeira guia Arquivo. Então hoje a gente vai dar início à guia Inserir. A gente vai começar sempre aqui da esquerda para a direita, tudo bem? Então a gente vai começar aqui nesse quadrante Páginas, nessa seção Páginas, ok? E para isso eu vou começar utilizando aquele modelinho, aquele texto que a gente vem utilizando desde as aulas, desde a primeira aula, para falar a verdade, né? Antes da gente começar, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreve, porque a gente periodicamente posta bastante vídeo interessante sobre tanto a aula de Word como a aula de Excel. A gente também tem alguns vídeos com dicas de currículo, dicas de LinkedIn, dicas de entrevistas e mercado de trabalho de uma maneira geral. Tudo bem? Para você que não assistiu a aula anterior do Word, onde a gente finalizou aqui a guia Página Inicial, eu vou deixar um card aqui com o link para você assistir ou agora ou após a nossa aula de hoje, tudo bem? Mas não deixe de assistir porque são vídeos bem interessantes, são aulas bem importantes para você conhecer e entender o funcionamento do Word, tudo bem? Então vamos lá. Então para começar, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, tá vendo aqui folha de rosto? Bem aqui do ladinho tem uma seta escurinha para baixo, tá vendo? Olha, a gente vai clicar nessa seta e aqui, olha, essa versão do Word, que é a versão 2016, ela já oferece pra gente várias opções de folha de rosto. E aí, vamos supor, escolher essa primeira aqui, ó. Cliquei uma vez, ela automaticamente cria como a primeira página essa folha de rosto, que nada mais é do que uma capa. Então aqui, olha, você pode vir aqui no ano, colocar, como esse vídeo está sendo gravado dia 1º de janeiro, eu vou colocar dia 1/1 e ele automaticamente vai entender que o ano é 2021. E aqui no título do documento, só clicar 2 vezes, apertar o apagar, o backspace, e aí você coloca o título que você quiser. Aqui, por exemplo, eu vou colocar Conhecendo o Word, aula 5. Ok? Então aqui a gente já tem um ano, aqui a gente já tem o título. Essa imagem aqui, se você quiser, você pode apagar e deixar apenas esse plano de fundo, na verdade, né? E aqui você pode editar como você quiser. Vou tirar meu nome, vou colocar Empregando SP. E aqui o nome da empresa, isso daqui é interessante porque aqui você pode colocar, se for um trabalho de faculdade ou de escola, você pode colocar o nome da escola, o nome da faculdade, título da matéria, o nome do professor, disciplina, enfim, fica a seu critério, tá? Usando apenas aqui algumas informações de exemplo mesmo, tá bom? Então aqui, o que a gente fez? O que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu incluir uma folha de rosto anterior à página que a gente já tinha. E antes a gente só tinha essa página, ou seja, ela deixou de ser a primeira página e o Word criou essa folha de rosto pra gente, ok? E por que eu deixei esse conteúdo aqui? Não se liguem, não prestem tanta atenção no que está escrito, tá, pessoal? Aqui é apenas alguns elementos de texto que vão servir para a gente entender algumas funcionalidades, algumas ferramentas aqui da guia Inserir, tá bom? Página em branco. E aqui o que a gente vai fazer? Vamos supor, vou clicar aqui em Shampoo e vou apertar um Enter. Eu vou clicar aqui em Página em branco. O que ele fez? Ele criou uma página em branco logo após da onde eu estava anteriormente, ou seja, Shampoo na linha de baixo. Ou seja, entre Shampoo e todo o outro texto que existia antes, ele colocou uma página em branco. Entendeu? Deixa eu desfazer, vou vir aqui em cima. Entendeu? Ele criou uma página em branco entre Shampoo e esse outro parágrafo. E agora aqui, quebra de página. O que seria uma quebra de página? O Word ele vai entender que
Por exemplo, eu vou continuar aqui, logo após o shampoo, e vou clicar em quebra de página. O Word, ele entendeu que a minha página acabou aqui. Daqui até o final da minha folha, até o final da minha página, vai ser branco, branco total. E aí só vai dar início novamente na página seguinte, entendeu? E aí perceba a diferença entre quebra de página e a página em branco. A página em branco, o Word ele vai criar uma página sem nada entre um elemento e o próximo, entendeu? Já a quebra de página, ele vai terminar, ele não vai ser mais utilizado nada abaixo desse último elemento dentro daquela página, como vocês estão vendo aqui, e só vai dar continuidade na próxima, entendeu? Então, ok. Então, que esse quadrante páginas a gente já dá como encerrado. Agora a gente vai para esse daqui, tabelas. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre tabelas dentro do Word. O que a gente vai fazer? Eu vou desfazer, tá? Essa quebra de página aqui. E para não ficar poluído, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Enter até criar, olha, uma página em branco aqui, tá bom? E aqui dentro a gente vai criar a nossa tabelinha. Quando você passa o mouse por cima, ele só informa para você adicionar uma tabela. Uma tabela é uma ótima maneira de organizar informações em seu documento. De fato quando você tem valores, quantidade, você quer organizar alguma coisa, é interessante que você utilize uma tabela mesmo. Eu vou clicar aqui, olha, nessa setinha de baixo, e aqui você pode achar até estranho, para quem nunca teve contato com Word, acha até um pouco estranho essa quantidade aí de quadradinhos, né? Isso daqui nada mais é o seguinte, ó. Se eu clicar aqui, se eu passar o mouse por cima, ele vai me criar a tabela um por um, ou seja, uma linha, uma coluna. Se eu passar o mouse por aqui, olha, ele vai me dar uma tabela com 2 linhas e 2 colunas, ok? E por aí vai, olha. Se eu vier, não estou clicando em nada, tá, pessoal? Só estou passando o mouse. Ele vai, olha, aumentando a minha tabela. Olha que legal. E ele vai, se vocês podem perceber, dimensionando a tabela com a minha margem da folha. Tá vendo? Deixa eu clicar aqui, escolher essa tabela. A minha margem da folha é essa daqui, ó. São 3 centímetros à esquerda. E aqui, se não me engano, também são 3 centímetros à direita. Ou seja, a tabela, quando mandar imprimir essa folha, ela não vai ser cortada. Por quê? O Word, ele automaticamente dimensionou a minha tabela de forma que ela se encaixe dentro da minha margem imprimível, digamos assim. Entendeu? Então não corre o risco dela ficar cortada quando for imprimir. Entendeu? Eu vou desfazer aqui, porque essa tabela tem muito quadrado. Eu vou voltar aqui em inserir, tabela. Eu vou fazer o seguinte, vou criar essa tabela aqui, 3 por 3, tá bom? E aqui, como eu já utilizo esse assunto, esse tema, né, para alguns exemplos, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui uma lista de compras. Então na lista de compras eu vou organizar por categorias. A primeira categoria pode ser produtos de limpeza. E aí, gente, vai ser legal porque eu vou começar a colocar em prática o que a gente aprendeu nas aulas anteriores, tá bom? Espera só um pouco. Produtos de limpeza, higiene pessoal. E aqui eu vou colocar gente do céu, hortifruti, hoje tá que tá. Beleza. Eu coloquei aqui 3 categorias, certo? Produtos de limpeza, higiene pessoal e hortifruti. De cara, vocês podem perceber que essa primeira linha aqui ela ficou maior do que as linhas de baixo. Por quê? Elas precisaram se adaptar ao tamanho da fonte, tanto de produtos de limpeza como higiene pessoal. Que esse texto aqui, por exemplo, produtos de limpeza, não coube numa mesma linha. Então o que a gente vai fazer? E aí eu só vou trabalhar com esse textinho aqui, ó, produtos de limpeza. Vou vir aqui em página inicial e começar a colocar em prática o que a gente aprendeu nas últimas aulas. Eu vou vir aqui, olha,
vou diminuir até, ó, ela caber tudo em uma linha só. O que eu posso fazer também é vir aqui, ó, onde está 20, eu posso vir, ó, só passar o mouse por cima. Ó, tá 12, ela deu duas linhas, mas eu sei que em 11 ela fica numa linha só, certo? E aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso selecionar aqui higiene pessoal, fazer a mesma coisa, ou daqui, deixa eu desfazer, opa, desfiz muito, ou aqui direto, posso deixar 11, mas vocês lembram que existe esse pincel de formatação? Se eu não me engano, a gente aprendeu isso na segunda aula de Word. Então o que eu vou fazer? Como eu já sei que aqui é 11, o tamanho da fonte aqui é 11, e ele coube direitinho numa linha só, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, produtos de limpeza, vou vir aqui, pincel de formatação, e pronto, tá vendo? Olha, não estou clicando com o mouse, ele já está selecionado, ou seja, aonde eu clicar, ele vai replicar a formatação de produtos de limpeza. Ó, eu vou selecionar aqui, ó, higiene pessoal e vou soltar o mouse. Olha, no que eu soltei o mouse, ele ficou Arial 11, tudo certinho. Ou seja, a formatação está idêntica, tanto de produtos de limpeza como higiene pessoal. E agora a gente vai aplicar a mesma coisa ao hortifruti. Eu vou selecionar a higiene pessoal, eu vou clicar aqui em pincel de formatação e agora eu vou selecionar a palavra hortifruti. Automaticamente, olha, o que aconteceu? A palavra ficou tão pequena que a célula diminuiu. No que a célula diminuiu de altura, ela acabou indo para a página anterior. Não tem problema, é só eu clicar fora aqui, ó, em cima da tabela e dar um Enter. Olha, automaticamente a tabela por inteira foi para a página de baixo. E aí, se você quiser, você pode vir aqui e ajustar, olha, a altura dessa célula. Mas aqui o interessante é que ela fique equivalente, ou seja, que fique igual, que essa linha. E aqui o interessante é que essa primeira linha fique de altura igual às duas linhas de baixo. Tá? Então, assim, numa simples tabela, olha já o quanto de coisa que a gente já está aplicando baseado no que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Vamos conhecer um pouquinho mais da tabela? Deixa eu passar aqui para inserir, para deixar exatamente na guia que a gente está aprendendo nessa aula. Tá vendo que aqui, ó, em cima da tabela tem um quadrado com uma cruz de 4 pontas? Eu vou passar o mouse por cima e vou clicar com o botão direito. Olha só, lembra que aqui eu queria ajustar o tamanho dessa primeira linha para ela ficar exatamente igual à linha de baixo, às linhas de baixo? Visualmente ficou, mas vamos supor, eu vou deixar ela exatamente da altura que estava, ou seja, tem a primeira linha de uma altura e as outras duas de outra. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar e vou clicar, não vou selecionar, melhor dizendo, eu vou clicar com o botão direito em cima desse quadradinho aqui em cima da tabela e vou clicar em distribuir linhas uniformemente. Pronto. Automaticamente o Word ele vai ajustar o tamanho, a altura da linha de forma que todas as linhas fiquem com alturas iguais. Entendeu? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar o nome dessas categorias e a gente vai centralizar de acordo com a célula. Ou seja, essa daqui é uma célula, essa daqui é outra, essa daqui é outra. A gente tem uma tabela com 9 células, ok? Então eu vou selecionar essas 3 células aqui, ou seja, a primeira linha. E perceba que eu mudei, que eu acabei selecionando todos os textos dessas 3 células. E o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para a página inicial e eu vou centralizar o meu texto. Olha como que ficou. Limpeza acabou quebrando a linha e ficando para a linha de baixo. Isso a gente vai ajustar agora. Selecionei e eu vou diminuir ela um pouco mais. Tamanho 10 ela ficou ok. Certo? Agora, você pode perceber que as 3 palavras elas estão centralizadas no que diz respeito à posição vertical.
certo? Ou seja, tenta traçar uma linha imaginária aqui dentro dessa coluna. O produtos de limpeza, ela está exatamente ao centro. Tenta imaginar uma linha vertical bem no meio dessa coluna aqui do meio, de higiene pessoal. Você pode perceber que higiene pessoal está exatamente no centro. E a mesma coisa hortifruti. Sendo que se você criar uma linha imaginária aqui na horizontal, todas as três palavras elas estão bem acima dentro de cada célula, tá vendo? Isso daqui a gente vai alinhar também. Como? A gente vai selecionar. Sempre que você clica em algum elemento dentro de uma tabela, você pode perceber, olha, que vai aparecer essa guia extra aqui em cima. Ferramentas de tabela, onde você pode trabalhar design ou layout. Então eu vou clicar fora. Quando eu clico fora da tabela, quando eu estou digitando o texto, empregando SP, não aparece aquela guia adicional, mas quando eu clico em qualquer lugar dentro da tabela, olha o que aparece: a design e a layout. Vou clicar fora novamente. Agora que essas três categorias estão ajustadas no centro, no que diz respeito à vertical, a gente vai selecionar as três categorias e vamos vir aqui em layout. Aqui em layout a gente vai fazer o seguinte: tá vendo aqui, ó, nesse quadrante alinhamento? Olha só como que está selecionado. Alinhar centralizado acima. Isso vai centralizar o texto e alinhá-lo na parte superior da célula. Não é isso que a gente quer. A gente quer esse daqui de baixo, olha. Centralizar. Ele vai centralizar o texto horizontal e verticalmente dentro da célula. Olha, era exatamente isso que a gente queria. E agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou apagar esse produtos de e vou deixar apenas limpeza. Eu vou apagar esse pessoal e vou deixar apenas higiene. A intenção de trabalhar com mais palavras aqui dentro era exatamente para vocês verem a possibilidade que a gente tem de aumentar e diminuir fonte de forma que ela caiba na mesma linha dentro de determinada célula. Então isso daí ficou bem claro. Então a intenção aqui é uniformizar. Selecionei novamente as três categorias e vou vir aqui, ó, página inicial, Arial. Eu vou deixar Arial mesmo, não tem problema. E aqui vocês podem perceber que é um pouco estranho, né? Porque aqui sempre tem um tamanho de fonte, mas aqui está branco. Por que está branco? Se você perceber visualmente, a palavra limpeza ela está menor do que a palavra higiene e hortifruti. Hortifruti ela está tamanho 11, higiene 11. Mas a palavra limpeza ela está tamanho 10. Ou seja, quando eu seleciono todos, ele não aparece, porque ele me dá a opção de eu vir aqui e unificar o tamanho das três por igual. Vamos ver até onde essa tabela aguenta, sem quebrar linha. Ó, quebrou linha no 28, então vou manter 26. E aqui interessante, aproveitando, eu não sei se eu cheguei a comentar sobre isso na segunda aula, vocês podem perceber que começa com 8, 9, 10, 11, 12 e depois pula para o 14. Depois pula para o 16 e por aí vai. Isso quer dizer que eu não posso, por exemplo, informar um tamanho 27, por exemplo? Não, eu posso vir aqui, olha, digitar 27. Posso vir aqui digitar 28. Tá vendo que aumentou um pouquinho? Mas eu sei que 27, olha, ele ainda quebrou. Então eu sei que o tamanho 26, ele fica direitinho dentro da célula. Viu? Então a gente conseguiu entender toda a questão de alinhamento dentro da célula. Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui. Ela continua aqui no centro, não tem problema. Eu vou diminuir mais um pouco o tamanho da fonte. Ok. Parece, gente, que ela não está centralizada mesmo, tá? Tanto na horizontal como na verdade na horizontal, porque na vertical ela tá. Mas ela tá assim, tá? Se você mandar imprimir, as três palavras vão aparecer no meio, tanto na vertical como na horizontal, tá bom? Daqui é mais questão de visualização. Vamos trabalhar assim que com o zoom fica melhor.
Então vamos fazer o seguinte, dentro de limpeza eu vou colocar dois produtos bem básicos, tá? Vou colocar detergente e vou clicar aqui, ó, com o mouse na célula de baixo. Detergente e sabão em pó, certo? Aqui em higiene vou colocar creme dental e aqui na linha de baixo eu posso colocar sabonete. Deixa eu voltar aqui e colocar o S maiúsculo. E aqui no hortifruti vou colocar tomate, tomate e cebola. E assim, ó, vocês podem perceber que automaticamente as palavras ficaram alinhadas à esquerda. Então, ó, já selecionei todas as palavras aqui. Vou vir aqui na página inicial e vou centralizar. Viu só? E outra coisa, vocês podem perceber que essas 6 palavras elas estão em negrito. Vou tirar o negrito delas e eu vou também diminuir o tamanho. Deixa eu ver como é que está o layout dela. Eu vou centralizar na horizontal, porque na vertical elas já estão. Viu? Temos aí uma tabela pronta e preenchida. Deixa eu voltar aqui na tabela. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar desdobrar, porque tem muitas outras maneiras de você selecionar, formatar, estilizar uma simples tabela no Word. E para a aula não ficar muito extensa, eu vou dividir essa parte de tabela em algumas partes, tá bom, pessoal? Porque agora a gente vai aprender dentro ainda de tabela a conhecer toda essa parte de design e também toda essa parte aqui de layout. Então assim, isso daqui não cabe numa aula só. Então para não ficar um conteúdo muito maçante, eu vou parar a aula por aqui. Você continua assistindo as aulas seguintes, porque nelas eu vou abordar exatamente essa guia aqui, essa guia extra, na verdade, ferramentas de tabela, onde a gente vai conhecer aqui todas essas funcionalidades, tá bom? Tanto da guia design, como da guia layout. Terminando aqui, a gente volta a dar continuidade na guia inserir, tudo bem? Então, a aula de hoje ela fica por aqui. A gente te aguarda na aula seguinte, tudo bem? É isso, até a próxima aula.